Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação do Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte de cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 1º de fevereiro de 2021, segunda-feira da quarta semana do tempo comum. O Evangelho é Marcos, capítulo 5, de 1 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí, perto, uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade, nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido.
Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham oferendas justas, os que tinham presenciado o fato, explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decálope tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é longo e um tanto quanto confuso. Ele mostra Jesus e seus discípulos na outra margem. A outra margem significa lugar de desafios. É para lá que Jesus havia convidado seus discípulos a irem com ele. A missão devia continuar em outros lugares, na outra margem. Vemos aqui o que significa essa outra margem. Um lugar de pessoas totalmente alienadas, possuídas pelos espíritos impuros, daqueles que tomaram posse de suas vidas e lhes roubaram sua consciência. Na figura do homem possuído por um espírito impuro, está presente não apenas uma pessoa, mas uma categoria de pessoas. O próprio homem possuído responde, quando Jesus pergunta seu nome, que é uma legião, e não apenas uma pessoa. Eram pessoas extremamente marginalizadas, que habitavam as sombras da morte, como diz o texto de Isaías 9:1. Simbolizadas no cemitério, no meio dos túmulos, onde esse homem vivia. A situação de marginalização destas pessoas, simbolizada neste homem, era tanta que provocava uma atitude extremamente agressiva. Muitos, quando vivem em situação de miséria e abandono, respondem a estas situações com violência. É comum ver na TV e nos jornais pessoas marginalizadas que praticam atos de violência para chamar a atenção da sociedade ou que estão em busca de sobrevivência. Esse homem do Evangelho de hoje, ninguém conseguia deter, nem mesmo com algemas. Ele vai ao encontro de Jesus, achando ser ele mais um que iria atormentá-lo, como tantos que até então não tinham feito outra coisa a não ser atormentá-lo. Jesus não condena um homem, mas condena o espírito impuro que se apossou dele. A sua missão é exatamente essa:
expulsar todo tipo de espírito impuro que se aposta das pessoas e rouba-lhes a liberdade e a vida, colocando-os numa situação de extrema marginalidade, como aquela em que se encontrava este homem. Porém, o espírito impuro é oportunista e não quer perder seus espaços nem as pessoas das quais se beneficia. Jesus e seus discípulos seriam então um verdadeiro incômodo para eles. Daí o implorar para que não fossem expulsos. Jesus encontra uma alternativa viável para expulsá-los. Porém, isso não agrada a todos. Há sempre aqueles cujas ideias já foram manipuladas pelos espíritos impuros, que não concordam com a expulsão deles. Fazem isso, na maioria das vezes, por medo, como é o caso daqueles que pediram que Jesus fosse embora daquela região. Porém, mesmo incompreendido, a semente foi lançada. Quem foi liberto, mais cedo ou mais tarde, saberá reconhecer a sua libertação e se tornará um multiplicador dela. O homem do qual havia sido expulso o espírito impuro se colocou à disposição para seguir Jesus. De agora em diante, ele seria mais um discípulo e missionário de Jesus Cristo, vivendo e pregando o que Jesus tinha feito. A partir de tudo isso, percebemos que Deus nos quer pessoas livres, sem comprometimentos com os espíritos impuros, porém comprometidos com o seu reino. Para tanto, é preciso ter fé e ir ao encontro dele. Oremos. Concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorai-vos de todo o coração e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Imaculada Conceição, São José, Santa Clara, desça sobre você e sua família as bênçãos de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.